Bom dia, nono ano. A gente vai estar dando continuidade agora à apostila 2, capítulo 5, que praticamente tem o mesmo nome do capítulo anterior. Capítulo 4 a gente viu período entre guerras, que a gente está caminhando para a Segunda Guerra Mundial, e nós falamos da crise de 29. O nome desse capítulo é Período entre guerras, regimes totalitários e autoritários. São dois capítulos em um, porque a gente vai falar do fascismo e do nazismo e falar dos regimes autoritários ditatoriais da Espanha e também da Guerra Civil Espanhola. Então, na verdade, esse capítulo ele vai abordar, vamos dizer, concomitantemente, ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse falando do capítulo anterior e as consequências que vão se revelar nesse capítulo também. Então, a primeira coisa é como é que ficou a Europa no pós-guerra e também com a crise de 29. A Europa, na verdade, ela sofreu uma crise das democracias e do liberalismo econômico, do capitalismo. Por quê? A gente vai ver uma ascensão muito forte de regimes conservadores de direita que prometiam uma solução mágica para resolver a crise que se abatia principalmente sobre a Europa. Então, na verdade, como é que vai estar a Europa? Vamos primeiro estabelecer como é que vai ficar a Europa nesse pós-guerra. Lembra, a guerra terminou em 18. A crise de 29 foi, 29, foi em 1929, o craque da Bolsa. Mas a Segunda Guerra Mundial só vai começar em 1939. Ou seja, nós temos aí 20 anos para caminhar para desenhar como é que estava a Europa. E essa questão da Europa vai ser essencial para o surgimento de Benito Mussolini, fascismo na Itália, e Adolf Hitler, que era austríaco, e o nazismo na Alemanha. Então a primeira coisa é, a crise econômica foi enorme na Europa. A inflação era galopante. O dinheiro praticamente não valia absolutamente quase nada na Alemanha e na Itália, que o pessoal poderia dar o luxo de brincar, de montar a casinha com um bloco de dinheiro. A crise econômica foi terrível. E junto com a crise econômica veio com a crise das democracias, que eu costumo falar. À medida que o liberalismo e a democracia não conseguia recuperar a economia na Europa, isso abriu brecha para outras formas de pensamento, tipo socialismo. A Revolução de 1917 na Rússia teve sucesso, aquela que dizia que você poderia dividir o lucro todo entre os operários. Então, os movimentos, à medida que a Europa ia mergulhando na crise, no caos, e o liberalismo e a democracia não conseguiam recuperar a Europa, esses movimentos de esquerda, esses movimentos socialistas, vão começar a ganhar muita força na Europa, as reivindicações operárias. E isso vai se transformar numa ameaça. Para quem? Para a elite, para a burguesia. Grava isso. Para a elite, para a burguesia. O medo de acontecer uma revolução russa em outros países que tinham passado pela guerra. A Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, a Alemanha, Itália, que a gente vai discutir a questão também do Tratado de Versalhes da Itália. Então começou a se espalhar um medo pela Europa toda. E junto com a crise econômica, com a crise das democracias, vai vir justamente o ressentimento de dois países que foram maltratados no Tratado de Versalhes. O primeiro deles é a Itália, que nós tínhamos falado que trocou de lado em 1915. A Itália ela assinou um acordo onde a Inglaterra e a França prometiam indenizações da Alemanha, uma parte significativa, territórios dentro da Europa que pertencia à Alemanha, até o território alemão, colônias na África. Quando terminou o conflito, a Inglaterra, França e Estados Unidos se juntaram e falaram: Itália, você vai ter um pedacinho da indenização da Alemanha, você vai ter o território do Tirol e você tem que se dar por satisfeito. A Itália protestou, achou ruim, cadê minhas colônias? Eu queria uma parte significativa da indenização. No final das contas, ela ganhou uma cadeira na Liga das Nações, ganhou a região do Tirol, que tinha muito italiano, nada demais, no norte da Itália, e também ganhou uma parte que não era significativa nas indenizações que vinham da Alemanha, que a Alemanha foi considerada a única culpada, tinha que pagar indenização pesadíssima aos países vencedores. A Itália ficou para morrer. Na verdade, os ingleses, os ingleses, franceses e americanos falaram que a participação da Itália não foi decisiva, mesmo ela trocando de lado, não acrescentou muita coisa, então ela não merecia receber tudo que foi prometido. Isso foi um acordo assinado, tá? Pela Inglaterra e França. Não vão dar o que prometeram no acordo. A Alemanha dispensa comentários. Além dela ter perdido a guerra, ser considerada a única culpada, ela sofreu desarmamento, perdeu suas colônias fora da Europa, perdeu parte do território na Europa,
a indústria bélica praticamente foi extinta, só podia ter calibre 38, a Alemanha vai mergulhar numa crise terrível e ela vai depender do dinheiro dos Estados Unidos para se reconstruir, empréstimos. E a Alemanha, além da crise econômica, do caos social, da ascensão também do socialismo, que se aplica também a eles lá dentro, porque o liberalismo não conseguia dar conta de resolver as democracias, a crise econômica, então a esquerda vai querer ser muito socialistas. A Alemanha tinha um caso mais grave que ela não tinha de onde tirar recursos. Se a Alemanha tinha de onde tirar um pouquinho de recursos que ela recebeu, territórios, em indenização da Alemanha, a Alemanha não tinha indenização de ninguém, ela tinha que pagar. Ela perdeu territórios. Então, se ela perdeu territórios, ela perdeu impostos, perdeu matéria-prima. E aí, o que a Alemanha vai fazer com o Tratado de Versalhes? Nada. Isso vai gerar um ressentimento enorme dentro da Alemanha, enorme. E é justamente aí o medo da elite, olha só, hein, o medo da elite de ver o que aconteceu lá na Rússia, aconteceu uma revolução comunista, socialista, a alta burguesia na Itália e na Alemanha vão começar a financiar grupos de conservadores de extrema direita que prometiam uma solução mágica para recuperar a economia e manter a ordem na Europa, evitar que os socialistas, os comunistas chegassem, anarquistas ao poder. E é justamente da aliança entre a alta burguesia, a elite, com esses grupos de extrema direita, conservadores que prometiam a ordem e a recuperação econômica, que vai nascer o fascismo primeiro na Itália e depois o nazismo na Alemanha. É aí que os grupos também ditatoriais, que não eram totalitários eram o nazismo e o fascismo, mas grupos também ditatoriais, igual em Portugal, o salazarismo, ou então o Francisco Franco lá na Espanha, com a Guerra Civil Espanhola, vão chegar ao poder. Eles não vão chegar ao poder do nada. Então é uma conjunção entre crise econômica, junto com a crise das democracias liberais, que não conseguiam resolver a crise econômica, desemprego, fome, miséria, se abatia, inflação enorme em toda a Europa, principalmente na Itália e na Alemanha, e ao mesmo tempo os burgueses com medo de que acontecesse uma revolução russa em outros locais, na Portugal, Espanha, na Alemanha, na Itália, vão financiar esses grupos de extrema direita. É aí que vai surgir o fenômeno chamado Benito Mussolini e Adolf Hitler. Mas aí tudo bem. Mas o que é um regime totalitário e um regime autoritário? O que havia de comum neles é que eles eram regimes antidemocráticos. O que é antidemocráticos? Não acreditavam no poder do povo em decidir sobre a sua melhor forma de governo. Eles acreditavam que era necessário ter ordem, mesmo que se aplicasse a violência, e era necessário que a população somente obedecesse. Então isso que é ser antidemocrático, é não consultar o povo o que ele quer. Mas todo regime autoritário é totalitário? Não, não é. Um regime totalitário ele tem características específicas que estão na página 5. Eu vou ler e vou comentar elas. Depois você dá uma paradinha. Só vou falar as características e vou comentando. A primeira característica de um regime totalitário, que é o nazismo e o fascismo, é a existência de um único partido. Lá, Benito Mussolini vai criar os camisas negras, eles vai criar o partido fascista, que vai ser o único quando ele assumir o poder, vai ser o único da Itália. Ele vai eliminar a oposição. Lá na Alemanha vai surgir o partido nazista, os trabalhadores nacionais, que vai dar origem ao partido nazista. E quando o Hitler se transformar em chanceler, ele vai eliminar a oposição, só vai ter o partido nazista. A segunda característica é justamente essa, eliminar a oposição. E quando eu digo eliminar a oposição, pensa nos comunistas, nos anarquistas, nos liberais democratas, é eliminar todo mundo que se opõe ao seu poder. Todo mundo que está no seu caminho. Inclusive, se for necessário, eliminar parte de pessoas que te apoiaram a chegar ao poder, nazistas e fascistas. A gente vai comentar isso depois. Por quê? Quando eu falo eliminar, não é só eliminar, não é só prender, não, ameaçar, não. É matar, é torturar, é sumir com a pessoa. Se você é um obstáculo para o regime totalitário, para um líder chegar ao poder totalitário, você tem que ser eliminado. Não importa se você é de esquerda, de direita, se você é um cigano, se você é um liberal democrata, você até um próprio nazista ou então fascista na Itália. Se você se interpor no caminho de um líder desse, você vai ser eliminado, vai ser morto, você vai sumir. Isso acontecia muito com líderes de esquerdas que eram dos partidos socialistas na Europa. A terceira característica é a idolatria ou então o culto ao líder.
Nos países totalitários, você cria uma idolatria ou culto a um líder. Eu vou usar uma expressão que eu odeio, mas vocês vão entender. É como se você se transformasse literalmente como se fosse um Deus na Terra. Você vai ver, você vai ver que a pessoa se transforma literalmente como se fosse, ele passa a ser cultuado como um deus na Terra. O Adolf Hitler até na época, na véspera do suicídio, as pessoas acreditavam que ele ia ter uma solução mágica final para vencer a Segunda Guerra Mundial. Então aquele líder é idolatrado de tal maneira que ele não passa a ser questionado, ele deixa de ser praticamente um ser humano. Ele é aquele líder que não pode ser questionado, que a vontade dele ali tem que ser amplamente obedecida e ninguém que está ao redor dele vai questionar o que ele faz ou diz. E você simplesmente vai seguir, porque aquele cara ali não é qualquer um. Ele é aquela pessoa que foi escolhida para acabar com os problemas sociais. No caso é o Benito Mussolini lá na Itália e o Adolf Hitler na Alemanha. A quarta característica é a criação de uma ideologia oficial. O que é uma ideologia oficial? É criar um valor para esse regime totalitário que as massas vão seguir. Criar um código de conduta desde o seu nascimento até a sua morte para você estar seguindo. Para você achar que aquilo ali é uma verdade absoluta, que você não pode questionar. É o Mein Kampf lá do Adolf Hitler que escreveu quando ele foi preso. É o Benito Mussolini que fazia com que as escolas contassem sobre sua vida, e Adolf Hitler também, desde pequenininho, para você idolatrar esse líder. Isso fazia parte do currículo, você conhecer a vida desses caras, como se eles fossem ali grandes heróis nacionais, que não tinham feito nada, mas eram grandes heróis nacionais. E a última característica é criação de uma propaganda e utilização da comunicação para mobilizar as massas. Principalmente na Alemanha, os filmes foram utilizados para exaltar a figura de Adolf Hitler, do ariano perfeito, do povo superior, a necessidade de você ir para a guerra porque era justo, que você tinha que ter um espaço vital, nós vamos falar disso. Então, nos regimes totalitários, por incrível que pareça, eles estavam anos-luz à frente das democracias, porque eles sabiam que a propaganda, a questão do cinema, a questão do teatro, para exaltar a figura dessa pessoa, desse líder, ou então dessa ideologia que era criada, era importantíssima. Então, a comunicação, o rádio, vai ter um papel principal. Depois, as filmagens preto e branco dos filmes que eram criados, principalmente na Alemanha nazista, vai ter uma importância enorme para você criar aquele valor que todos deveriam seguir. No regime totalitário, todo mundo é igual, tem que pensar igual, fazer igual. Se você está fora da caixinha, se você pensa diferente, se é um anarquista socialista, ó, você tem que ser o quê? Eliminado. Você não pode estar ali, você não pode estar convivendo. Você tem que fugir. Então é isso que define um regime chamado de totalitário. Agora, um regime autoritário é igual ao totalitário? Não. Um regime totalitário mata a oposição, cria o culto ao líder. No regime autoritário, que é como se fosse uma ditadura, não se elimina a oposição completamente. Não se tem um culto ao líder. Não se tem uma ideologia de massas. O regime autoritário é como se fosse uma ditadura. O cara vai assumir o poder, ele vai perseguir a oposição, vai prender os comunistas, mas não vai matar. Não vai trucidar ninguém. Não vai criar uma ideologia tipo nos nazistas, que eles se julgavam que eles eram superiores, que eles eram arianos, a raça pura. Não, isso não tem no regime autoritário. Aonde vai ter regime autoritário? Vai ser em Portugal, que está na puxeira para o salazarismo, e o regime autoritário também lá, depois da Guerra Civil Espanhola, com Francisco Franco. Mas deixa lá para o final que depois a gente volta nisso. Então quer dizer que todo regime autoritário é totalitário? Não, não é. Ele tem características mais próprias. Ele é mais brando. Pensa o seguinte, ele é mais brando. Não tem culto ao líder, não mata a oposição. Prende. Ele não vai ter uma ideologia de massa. É um regime que é diferente do nazismo e do fascismo, que eram totalitários. E é justamente aí que vem a primeira dúvida. Quem veio primeiro? Fascismo ou nazismo? A maioria das pessoas falam que é o nazismo. Mas não, não é. É o fascismo. É o fascismo com um cara chamado Benito Mussolini. A situação da Itália do pós-guerra, vamos lá, no fascismo agora, era terrível. Primeiro, como eu falei com vocês, foi a decepção de não ter sido indenizado, não ter os territórios que eram prometidos. Então lá na Itália havia desemprego, miséria, greve nas fábricas direto e automaticamente, igual eu expliquei, as ideias socialistas que pregavam igualdade, servindo de exemplo a Revolução Russa, o Partido Socialista ganhava muito mais adeptos dentro da Itália.
e havia greves direto, confrontos entre os patrões e os empregados da fábrica, no campo. Então era um caos social terrível. A inflação corroía o salário das pessoas, então o cara recebia o salário e não conseguia alimentar a família, não tinha emprego. A Itália tinha sido destruída, se não me engano, morreram 600 mil soldados, 600 mil pessoas durante a Grande Guerra. E como é que você recupera de uma hora para outra? Não, você não recupera. A Itália achava que ia receber território, não recebeu. Achava que ia ter grande parte de indenização, não teve. Ela foi passada para trás pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e pela França. Olha o ressentimento aí também. O que vai acontecer? Com medo de haver uma revolução socialista, igual teve na Rússia, a alta burguesia italiana vai começar a prestar atenção num grupozinho pequenininho que pregava a ordem e a recuperação econômica a qualquer custo. E quem era o líder desses caras? Era o cara chamado Benito Mussolini. Ele está numa pose ridícula, lá na página 6. Porque os regimes totalitários, eles tinham umas características muito legais, que eram um militarismo. Se você for ver o fascismo, o nazismo, você vai ver que as roupas, até que eles usavam no dia a dia, evocava muito ao militarismo, era uma cópia dos exércitos. A ordem que eles tinham no partido não era um partido político, eles caminhavam como se fosse uma marcha de um pelotão. E na Itália, a alta burguesia ela vai começar a apoiar um partidozinho que ninguém prestava atenção, que eram os camisas negras. E esse, na verdade, vai se transformar no Partido Nacional Fascista. Ele vai surgir dos grupos italianos de combate. Por que o nome é fascismo? Porque na Itália é o berço do Império Romano. E o Benito Mussolini, nessa página também 6, ele adotou como símbolo o fácio. O que é o fácio? Era um machado que havia vários feixes de madeira amarrados do Império Romano, com machado na ponta, que era utilizado para executar os inimigos do Império Romano ou então os criminosos. Daí que vem o nome Partido Fascista. Professor, mas como é que eles ganham tanto adepto? É justamente na conjuntura da crise econômica, na miséria, no medo de uma revolta socialista, que a burguesia vai começar a apoiar esses grupos. E Benito Mussolini vai levantar a mão e falar assim, olha, eu tenho a solução mágica, é ordem e também gerar emprego, botar o pessoal para trabalhar, a qualquer custo, mesmo que eu tenha que passar por cima da oposição. Então, os camisas negras, a partir de 1919, vão virar os grupos italianos de combate. Tem até o nome italiano deles aqui, é Face Italiano de Combatimento. Eles se vestiam todos com camisa preta, por isso que o apelido deles eram camisas negras. Eles se vestiam todos de camisa pretas com aquelas calças que haviam calça de montaria, que é gordinha embaixo. Benito Mussolini ele vai transformar em 1921 o Partido Nacional Fascista num partido realmente oficial. Eles vão conseguir nessas eleições apoio de 300 mil membros. Um partidozinho que começou lá com 1.000, 2.000, 10.000, daqui a pouco vira 300 mil membros. E não tem como o rei Vítor Emanuel, que estava governando lá na época, ignorar um partido que tinha 300 mil pessoas, que se apresentava como solução para a Itália, para recuperar a economia italiana. Como é que você vai falar o seguinte, olha, não, eu vou deixar esse partido aqui do ladinho aqui e vou ignorar ele. Não, o rei Vítor Emanuel, ele não tinha como ignorar. E qual foi o auge da atuação desse partido? Em 1922, eles vão fazer a famosa Marcha sobre Roma. O Partido Socialista ele tinha convocado uma greve geral para essa época. E Benito Mussolini enxergou uma chance de mostrar ao rei Vítor Emanuel que ele era importante. Como? Protegendo a Itália dessa greve geral. Em 1922, ele vai convocar mais ou menos 40 mil pessoas, ele vai em direção a Roma, e a desculpa dele era que ele ia proteger o rei Vítor Emanuel e também a população da desordem que ia ser causada por essa greve geral. O fato é que, na verdade, com 40 mil pessoas e marchando ali em direção a Roma, ele criou um medo enorme no rei Vítor Emanuel. Por quê? Muitos membros do exército estavam apoiando Benito Mussolini. E o rei Vítor Emanuel ficou entre a cruz e a espada. E agora? Eu ignoro Benito Mussolini, decreto estado de sítio, mando perseguir eles, eu posso começar uma guerra civil, ou então eu vou dar atenção a esse cara e vou fazer o que ele quer. O rei Vítor Emanuel, na verdade, ele estava sendo ali constrangido
Ele estava sendo ameaçado indiretamente por Benito Mussolini, que ele estava mostrando seu poder para ele. Ele vai voluntariamente transformar Benito Mussolini em primeiro-ministro da Itália. O sonho dele. E óbvio, se ele estava chegando ao poder, ele ia fazer justamente tudo aquilo que ele prometeu. Trazer a ordem e também tirar a Itália da crise econômica. Só que ele vai aplicar aqueles métodos que eu falei com vocês, da característica do totalitarismo. Um partido, violência, eliminar a oposição, idolatria, culto ao líder, ideologia de massa, utilização da propaganda. Ele vai aplicar isso tudo. Porque quando o rei Vítor Emanuel dá a carta branca a ele para virar o primeiro-ministro italiano, ele não pensa duas vezes. Eu vou começar a fraudar a eleição. E a eleição de 1924 vai ser uma fraude geral. Lógico, a maioria dos eleitos vão ser do partido fascista. E quando ele chega ao poder, literalmente, oficialmente, de cara ele já começa a perseguir a oposição. Ele elimina, mata a oposição, principalmente socialistas, comunistas, anarquistas, manda prender muitas pessoas, ameaçar. Ele censura os meios de comunicação, é óbvio que ele vai censurar, também para exaltar a figura dele, tudo que ele faz, fala. Então ele vai censurar, não vai ter imprensa mais livre. Ele vai se declarar Duce, D-U-C-E, Duce, que era o título que ele se deu, e ele vai se transformar no grande líder da nação, da Itália. E óbvio, ele vai ter que controlar os trabalhadores. Então, ele vai criar uma carta chamada Carta del Lavoro, ou Carta do Trabalho. Essa carta, especificamente, era para os trabalhadores da indústria, do campo, como se fosse um código de conduta. Ele vai proibir as greves, vai proibir as reuniões, vai ser proibido falar mal do governo, mas ao mesmo tempo ele vai abrir postos de trabalho para botar a galera para trabalhar. Lembra, a Itália estava em crise econômica, miséria, pobreza. Como é que você tira? Obras públicas, fazer um monte de obra pública, botar o pessoal para trabalhar. E agora não vai ter mais tantos empregados, o pessoal pode ter um salário pequeno, mas vai ficar satisfeito. E essa carta del lavoro, na verdade, carta do trabalho, foi uma carta para você controlar as greves, os sindicatos. Não proibir, mas você controlar tudo que estava acontecendo, ser o primeiro a saber. E colocar a galera para trabalhar para diminuir o desemprego. E a Itália começa a sair da crise. Só que vem também a crise de 29. A apostila para mais ou menos ali na Carta del Lavoro, mais ou menos na Carta 1924-25. E com a crise de 29, quem se apresenta como o grande salvador da Itália, aquele que vai conseguir tirar a Itália da crise, vai ser justamente o Benito Mussolini. E é ele que vai armar a Itália e criar aquela ideia também que ele tem que conquistar vários territórios para compensar o que não foi dado a ele no Tratado de Versalhes, que ele vai se consolidar no poder e vai arrastar a Itália junto com a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. O expansionismo territorial, conquistando a Etiópia e outros territórios, Etiópia na África. E é justamente aí que nós vamos passar agora para o nazismo, porque não tem como adiantar agora, porque senão a gente vai voar na Segunda Guerra Mundial em 1969. Então, o objetivo da apostila não é essa. A Alemanha, igual eu falei com vocês, tinha uma situação até mais grave. A Alemanha, ela foi desarmada, perdeu colônias, tinha que pagar pesadas indenizações, Tratado de Versalhes. Foi declarada a única culpada, foi um vexame. Apesar dela não ser a única não, tá? Tinha mais gente com ela. Mas ela levou a culpa. E a Alemanha, ela saiu destruída com o Tratado de Versalhes. E ela não tinha nem de onde tirar recursos para se recuperar. Na Alemanha não tinha inflação galopante, lá tinha hiperinflação. Lá as pessoas pegavam dinheiro para soltar pipa. As crianças pegavam um bolo de dinheiro, igual está na página 8, para brincar, fazer bloco. O pessoal ia comprar um pão ali no pós-guerra, um pão custava 1 bilhão de marcos. Imagina, você comprar um pão hoje no Brasil e comprar por 1 bilhão de reais. O dinheiro não valia nada, as pessoas faziam trocas para sobreviver. A Alemanha estava completamente arrasada e também desmoralizada, totalmente desmoralizada. No entanto, que ela se transformou numa república, ela foi para a guerra como império,
mas depois ela vai se transformar na República de Weimar. E a República, que era liberal e democrata, não conseguia tirar a Alemanha da crise. É aquela receita que eu falei no início da aula: crise econômica, crise social, miséria, pobreza, junto ao Tratado de Versalhes, a humilhação, a perda de território, juntou aquilo tudo e virou um barril de pólvora. De novo, quem aparece ali? Os partidos que eram de esquerda, socialista. E eles vão começar a ganhar muitos adeptos, principalmente na indústria. Como é que você freia esse avanço? A mesma fórmula que foi aplicada lá pela elite da Itália. A elite da Alemanha, burguesa, com medo de novamente, uma revolução socialista, que nem lá na Itália, vai se unir a esses partidos conservadores e de esquerda que prometiam ordem e prometiam também recuperar a economia da Alemanha. E é justamente aí que vai começar a história de um cara chamado Adolf Hitler, que era austríaco, não era alemão, que lutou pela Alemanha na Grande Guerra, e ele achava que, na verdade, a Alemanha foi derrotada, não porque a Alemanha ela não teve recursos, não conseguia lutar contra os Estados Unidos, como a gente viu, com a França e com a Inglaterra. Não! Na cabeça dele houve uma conspiração interna na Alemanha, de pessoas alemãs que traíram o ideal alemão, da nação alemã, que na verdade conspiraram com as nações, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, para derrotar a Alemanha para conseguir muito lucro. Quem eram eles? Os judeus, os banqueiros judeus. É aí que começa a paranoia. Muita gente fala que Hitler ele teve ódio de judeus porque ele tentou casar com uma judia e não conseguiu. Tem gente que fala que ele tentou entrar na escola de belas artes da Alemanha e não conseguiu. Na verdade, ele era um péssimo pintor. Porque o professor que foi fazer a seleção dele era judeu e humilhou ele. O fato é que, na verdade, Adolf Hitler odiava os judeus, mas isso não é coisa nova. Os judeus, desde a Idade Média, eram odiados em várias partes da Europa. Isso não é coisa nova, não. A Alemanha, ela tinha, para se reconstruir, ela teve que pegar muitos empréstimos, igual eu falei com os Estados Unidos, empréstimo para se reconstruir. E justamente quando a Alemanha ela estava se reconstruindo, veio a crise de 29. Então, uma das fontes de renda que poderia recuperar a economia da Alemanha dessa crise enorme e salvar dessa presença desses partidos de conservadores, de direita, que pregavam a ordem e a recuperação econômica a qualquer custo, que vai dar origem ao partido nazista, vai sumir. Porque os americanos vão quebrar, vão arrastar o mundo todo. E vão arrastar quem também para a crise? A Alemanha. E é aí que vai surgir esse fenômeno chamado Adolf Hitler. E essas ideias que ele pregava, que no início ninguém dava atenção, vai começar a ganhar apoio da alta burguesia, que queria evitar uma revolta socialista, um golpe socialista que aconteceu lá na Rússia. A Rússia era um medo. A revolta lá, comunista, que teve sucesso, era um medo dentro da Europa, para quem era democracia liberal e capitalista. Então, era sempre uma sombra. Então, o que vai acontecer? Não só na Itália, igual eu contei a história, se repete mais ou menos, com algumas diferenças, igual eu falei agora, do antissemitismo, do ódio aos judeus, e dessa questão de Adolf Hitler, ele vai começar a ganhar adeptos. Ele vai começar a integrar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O acrônimo desse nome todo grandão é Nazi, daí que vem o Partido Nazista. Dizem que ele foi mandado para investigar a origem desse partido, que tinha muitos partidos radicais, ele vai gostar do discurso, ele vai deixar de ser um espião, vai começar a participar desses encontros que eram feitos num bar, num negócio improvisado, e ele vai começar a discursar e vai virar líder. Por isso que ele tinha aqueles gestos que ele fazia, que até hoje, se você for na internet, você vê, era meio que ensaiado, para ele parecer maior. Ele era baixinho, igual seu professor, para parecer maior do que era, ficar mexendo com a mão, apontando. E ele começou a ensaiar isso. Então, e eu estou falando na época de 1920, então estou falando assim, logo após ali, pós-guerra. Então, o partido nazista ele vai surgir aí. Aí vem aquelas afirmações idiotas que a gente viu esse ano passado. O partido nazista era um partido que era de esquerda, porque ele tinha socialista no nome. Não, gente, não era. O nome deles era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele tem esse nome para dizer que, na verdade, esse partido era direcionado às camadas mais pobres, mais baixas, os trabalhadores das fábricas, das cidades, que passavam necessidade, fome, miséria, que veio daquela crise do pós-guerra.
Eles não eram de esquerda. Na verdade, eles odiavam a esquerda, eles odiavam comunistas, odiavam socialistas, eles odiavam liberais democratas, odiavam anarquistas. Inclusive, eles vão perseguir e matar muitas dessas pessoas. Então, esquece isso. Essa coisa que os alemães, que estava uma discussão esse ano e ano passado aí, que eles eram de esquerda, só porque tem socialista no nome. Não, isso era para mostrar que havia trabalhadores. Eles falavam para os trabalhadores, entendeu? Então, vamos lá. Isso é 1920, Partido Nazista. Em 1923, alguns seguidores do Partido Nazista estavam em Munique, num pub, num bar, vão estar bebendo e vão, liderados por Adolf Hitler, eles vão tentar dar um golpe, totalmente improvisado. É o Punch de Munique, porque eles saíram de uma cervejaria para tentar dar um golpe. Meio amargo. Adolf Hitler e alguns seguidores vão ser presos, vão virar piada. Até aí eles eram piadas. 1923, eles eram piadas. Ninguém levava eles a sério, não eram dignos nem de nota no jornal, o pessoal achava que eles eram malucos, nem se importavam com eles. Adolf Hitler vai ser preso, mas aí ele vai escrever o Mein Kampf. Eu tenho os dois livros aqui, não vou mostrar para vocês. O Mein Kampf vai virar a Bíblia dos nazistas. Ele vai escrever quando? Quando ele estava preso. É uma prisão até meio engraçada, porque ele recebia visitas, as pessoas levavam comida para ele. Porque como ele era uma piada, ninguém estava levando ele muito a sério nesse momento, em 1923. Então ele escreveu lá o Mein Kampf com ódio aos judeus, a ideia do espaço vital, que os arianos eram raças superiores. Ele colocou uma miscelância tudo, uma doideira. Ele jogou tudo nesse livro. Quando ele tentou publicar, ele vendeu meia dúzia de cópias, só para os seguidores. Mas, quando ele se transformar no primeiro-ministro, no chanceler alemão, esse livro vai ser o livro de cabeceira de todo alemão. Se você fosse alemão de verdade, você tinha que saber esse livro de qual é salteado. Esse livro era ensinado desde as criancinhas, lá de baixo, lá do maternal, você tinha que saber de qual é salteado esse livro. Isso era ensinado nas escolas. Olha só que doideira. O pensamento dele, o antissemitismo, o ódio judeus, a questão do espaço vital, a questão da conspiração da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Ele misturou tudo e escreveu no Mein Kampf, que a tradução é Minha Vida, Minha Luta. E são 2 volumes. Quando ele sai da prisão depois de um tempo, a crise se agrava. 1929, a bolsa quebra. E o medo de um golpe, de uma revolta socialista era enorme. Então os burgueses vão começar a apoiar esse cara que tinha as ideias radicais, ódio judeu, espaço vital, mas também ele acreditava na ordem e acreditava que poderia recuperar a economia da Alemanha. E o ano-chave é 1932, quando Hitler ele vira chanceler nomeado por Hindenburg, que era o presidente da época. O que vai acontecer? O partido dele vai ser eleito com muitas cadeiras no Reichstag. O Hindenburg vai ficar muito impressionado e vai nomear ele como chanceler. Chanceler como se fosse um primeiro-ministro, abaixo do presidente. E Adolf Hitler vai ver que o sonho dele vai se realizar. Ele chegou ao poder. Depois o presidente vai morrer e ele vai acumular o poder do presidente. Ele vai virar como se fosse o chefe supremo da Alemanha, o chanceler supremo. E aí que ele vai se autodenominar Führer. Lá na Itália, Duce. Na Alemanha, Führer, o líder. E para coroar essa chegada dele ao poder, vai acontecer uma coisa muito engraçada. Porque o parlamento alemão, chamado Reichstag, não está na apostila, mas eu vou contar, vai pegar fogo. E enquanto que o Reichstag está pegando fogo, Adolf Hitler não espera nem um segundo e começa a divulgar na imprensa, na mídia, no rádio, que foram os comunistas socialistas que botaram fogo no Reichstag. E lógico, a população ali compra aquela ideia, lembra? Propaganda, massa, idolatria do líder, acreditavam piamente naquilo que ele falava era a verdade absoluta. Todo mundo vai colocar a culpa também no pessoal da esquerda. E vai ser uma justificativa para o Hitler começar a fazer a mesma coisa que Mussolini fez na Itália. Eliminar, prender, perseguir, censurar todo mundo que era contrário à ideologia nazista, anarquista, socialista, liberal. Começar a perseguir os judeus. Os judeus vão começar a andar com a estrela de Davi para identificar. As portas dos comércios judeus vão começar a ser identificadas. A perseguição aos judeus começa aí. Então ele começa a pôr em prática tudo que ele pensava no livro do Mein Kampf. Ele começa a falar que os arianos eram a raça superior, e a raça superior tem que ser pura, não pode se misturar com outras. Não pode se misturar com judeus, não pode se misturar com ciganos,
não pode ter deficientes, não pode ter homossexuais, não pode ter negros. Olha só onde começa. Ele cria também, nessa época, a Gestapo, que era a polícia secreta. Depois ele vai criar a SS, que vai virar parte do exército alemão, temido. Era o pessoal que seguia cegamente o Adolf Hitler. Eram as seções de segurança, em alemão, né? Era a polícia secreta do partido nazista. Era quem executava a oposição às missões. Desaparecia com as pessoas. Vai ter um outro episódio também, que é a Noite das Facas Longas, que eu não vou entrar no mérito, que é muito, que Hitler era tão paranoico que ele mandou executar o pessoal da SA. Tinha a SS e a SA, que era comandada por um cara chamado Horn. E ele achava que esse cara ia dar um golpe nele. Mas era tudo mentira, foi tudo forjado. E essa galera foi num hotel na Baviera para fazer um encontro, um congresso, e Hitler, num ato de autoritarismo, vai mandar prender e matar mais ou menos 85 pessoas e líderes, inclusive esse cara que era amigo dele pessoal. Entre outras coisas, ele acusava o Hitler acusava ele de ser homossexual, de planejar um golpe, mas era tudo mentira, muita coisa era inventada. E Hitler vai começar a eliminar até gente dentro do partido nazista que ele achava que era oposição. O cara era tão paranoico que ele não acreditava. Assim, o cara falou que talvez aqui não sei o quê. Não, vai lá e executa. Quem mandava na SS era o Heinrich Himmler, temido. Então era a SS que executava a galera para Hitler. Então ele vai chegar no poder ali, depois quando ele se transforma em chanceler, então ele vai decretar que só pode ter um partido. Lembra daquela saga que a gente falou da Itália e também do totalitarismo? Só pode ter um partido. A censura, ninguém podia falar mal do governo. Ele vai perseguir a oposição, matar a oposição. Ele vai fazer aquilo tudo que são as características que eu falei no início do regime totalitário. E ele vai se transformar no grande líder da Alemanha. E o que ele faz? Ele investe em obras públicas. Além da ordem, que ninguém estava se importando no que ele estava fazendo, mas ele estava mantendo a ordem, acabou com as greves, acabou com a oposição, ele vai começar a investir em muitas obras públicas para colocar a galera para trabalhar e resolver a crise econômica que se agravou em 1929, com a quebra dos Estados Unidos. E ele vai dar atenção especial à indústria bélica. O Tratado de Versalhes proibia, só podia ter arma até calibre 38, se eu não me engano, 30 mil soldados, 10 mil soldados, para manter só a ordem ali dentro, 100 mil soldados dentro da Alemanha. Não! Aqui ele começa a quebrar, ele começa a rasgar o Tratado de Versalhes na cara da Inglaterra e da França. Ele começa a investir na indústria bélica, tecnologia bélica, já pensando no futuro, já pensando na guerra que ele ia fazer lá na Europa. Ele começa a rasgar o Tratado de Versalhes. Ele cria a ideia que aquela ideia do Mein Kampf, que a raça ariana era superior, ele pega essa ideia que a raça ariana é superior e tem que ser pura, não pode se misturar com judeus, com negros, com ciganos, não pode se misturar com homossexuais, não pode ter deficientes, e ele começa a criar a ideia do Lebensraum. O que é a ideia do Lebensraum? Era a ideia de um espaço vital para os alemães na Europa. Qual era o espaço vital? Aqueles que eles tinham perdido na Primeira Guerra. Era a Renânia, era o território da Polônia, era a Alsácia-Lorena, que era rico em minério, que tinha alemães lá também. Tudo bem, mas ele já começa a criar a ideia de um espaço vital, onde há alemães eu tenho que conquistar o território, é meu direito. Mas ele estava lembrando o Tratado de Versalhes, que tirou as colônias e territórios na África e também dentro da Europa. A Alsácia-Lorena, a Renânia, que era rica em minérios, o território da Tchecoslováquia, que foi quebrado depois, da Áustria, que foi separado do Império Austro-Húngaro, mas tinha muitos alemães, que virou a Áustria. Ele já mirava isso no futuro, olha, quer anexar. Então ele vai criar essa ideia de poder anexar territórios aonde há alemães. Na verdade, isso era uma desculpa. Ele queria conquistar os territórios que eles perderam no Tratado de Versalhes e, ao mesmo tempo, começar uma guerra. Contra quem? Inglaterra e França. É aí que começa a ideia dele doentia de eliminar as raças inferiores. Vamos eliminar os judeus, vamos botar eles nos guetos, vamos marcar os judeus com a estrela de Judá, vamos eliminar os deficientes, vamos separar eles da sociedade, vamos mandar para os campos de concentração, vamos instruir os jovens no militarismo desde cedo, para levar para acampamentos militares, treinamento militar. Então ele começa a criar aquela ideia, principalmente antissemita, que era do ódio judeus, antissemita, para eliminar essas raças inferiores. E isso aí vai dar origem ao Holocausto.
lá na guerra. Cena dos próximos capítulos, não vou entrar nisso, segura. Vai dar origem ao Holocausto, no extermínio de judeus e outras raças inferiores. Não foi só judeus que foram executados, foi a maioria. E isso justamente vai começar a plantar a semente da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha vai sair da crise. E o pessoal vai enxergar Hitler como um grande herói nacional. Ele vai recuperar a indústria bélica, vai começar a anexar territórios na Europa. E a Liga das Nações não vai conseguir impedir, que foi criada para isso no final da Primeira Grande Guerra. E a França e a Inglaterra, elas vão ser omissas. Por que são omissas? Porque elas não conseguem impedir essa anexação de territórios. Então isso tudo vai juntar e vai estourar no dia 1º de setembro de 1939, quando ele vai armar um fato que era falso, mentiroso, e ele vai declarar guerra à Polônia. E daqui a pouco vai levar a Europa toda. Cena dos próximos capítulos. Mas eu espero que vocês tenham desenhado bem comigo o que é um regime totalitário, de onde eles surgiram, como é que eles vieram, quais as características. Agora, a segunda parte, que vai ser mais rápida, são os regimes autoritários. Lembrando, regime autoritário não é totalitário. Regime autoritário não tem culto ao líder, não tem eliminação, assassinato da oposição, não tem uma ideologia de Estado. Eles utilizam sim as forças armadas para tomar o poder, mas eles não fizeram o que Benito Mussolini e Adolf Hitler fizeram. Qual é o primeiro exemplo que a apostila dá? Portugal, salazarismo, um golpe em 1926, e Antônio Salazar depois vai assumir em 1964, e ele vai ficar ao poder até 1969, governando, e depois o regime vai durar mais 5 anos, até a Revolução dos Cravos em 1974, onde os militares, por incrível que pareça, eles vão se revoltar, eles vão se juntar a um processo civil e vão derrubar esse governo autoritário, que vai durar aí quase 50 anos. Lá dentro a gente vai ver que realmente só existia um partido, havia censura, mas não havia eliminação, mortes da oposição, havia o apoio muito forte da Igreja Católica nesses movimentos. E isso é um exemplo de movimento autoritário lá dentro de Portugal. E a Revolução chama Revolução dos Cravos porque os soldados eles apontavam as armas para o pessoal que estava protestando em Portugal, e o pessoal que foi protestar pegou o cravo, que é aquela flor branquinha, depois procure na internet, e eles colocavam dentro do cano das armas dos soldados. E os soldados, ao invés de atirarem e reagirem contra a população, aderiram ao protesto. Então, um regime que é autoritário, que depende do exército, não tem apoio dele, rui, quebra. E isso vai terminar com o regime autoritário lá em Portugal. Agora, onde eu queria chegar é a Guerra Civil Espanhola, porque a Guerra Civil Espanhola vai ter um papel muito importante anterior à Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola vai de 1936 a 1939, vai durar 3 anos. O fato é que nas eleições de 1936, a Frente Popular, que era de esquerda, vai ganhar a maioria das cadeiras no Congresso e vai conseguir eleger um presidente. Mas dentro da Europa, daquela ideologia de crise econômica, igual eu já contei para vocês de novo, não vou repetir não, de crise econômica, crise de 29, de ameaça socialista, isso foi interpretado pelos militares espanhóis como um golpe, apesar de ser legítimo. A eleição da Frente Popular foi democrática, o povo escolheu a esquerda. O fato é que os militares não vão aceitar essa eleição e, liderados pelo Francisco Franco, apoiado pela Igreja Católica, pelo alto clero, e lógico, as forças armadas estavam por trás, eles vão começar uma guerra civil. A Frente Popular vai ser apoiada, à esquerda, pela União Soviética. Do outro lado, Francisco Franco, que era um general militar, vai ser apoiado pelos países liberais, mas principalmente pela Itália e principalmente pela Alemanha. Eu vou explicar o papel de Adolf Hitler nesse conflito. A guerra foi brutal, cidades foram arrasadas, os dois lados cometeram atrocidades, não tem esse negócio de esquerda melhorzinha, bonitinha, nem direita, os dois cometeram atrocidades. A diferença é que Francisco Franco tinha um armamento muito melhor, tinha força aérea, enquanto que a Frente Popular lutava com milícias. A Frente Popular teve ajuda de simpatizantes de esquerda no mundo todo, saiu gente aqui do Brasil para lutar, dos Estados Unidos, da Europa, para lutar com eles, porque eles lutavam de uma forma precária e não havia unidade, liderança dentro da Frente Popular da esquerda. Nem a União Soviética conseguia dar unidade lá dentro, não conseguia armar direito eles.
falta de unidade, vitória de quem? Francisco Franco. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: por que a Alemanha, Adolf Hitler, vai se envolver num conflito desse? Simples. Eu não falei com vocês que a Alemanha estava se rearmando, investindo em indústria bélica? Adolf Hitler queria testar suas armas antes da Segunda Guerra Mundial. Ele já sabia que a guerra ia acontecer. Mas onde que ele ia testar? Em que conflito? Ele ofereceu ajuda a Francisco Franco. Exemplo, a Força Aérea. A Luftwaffe, a Alemanha, Força Aérea, a Legião Condor, uma da vertente da Força Aérea Alemã, bombardeava cidades. Lógico, a esquerda não tinha força aérea. Não tinha como evitar esses bombardeios. Então, muitas cidades foram arrasadas e bombardeadas. O Francisco Franco dando autorização para Adolf Hitler para bombardear cidades espanholas. Olha que doideira. E lógico, Adolf Hitler rindo à toa, mandando um pouco de soldados, tanques para testar, e principalmente a Força Aérea. Ele queria saber se a Força Aérea era eficiente. E ele viu que, ó, maravilhoso. Se ele conseguiu derrotar a União Soviética indiretamente lá na Guerra Civil Espanhola, ele viu que ele estava anos-luz à frente da União Soviética, que tinha equipamentos ultrapassados. Esse que vai ser o erro dele, quando ele resolve invadir a Rússia, sendo dos próximos capítulos Segunda Guerra Mundial. Não pesquisa. O que vai acontecer? Essa guerra vai ser horrível, vai matar milhares de pessoas, muitos vão ter que fugir porque a esquerda vai ser derrotada, muita gente vai ter que fugir. É o caso do Salvador Dalí, um dos maiores pintores do século XX. E, na verdade, Adolf Hitler vai sair ali como um grande vitorioso. Porque nesse momento anterior à Segunda Guerra Mundial, a gente não vai ver isso agora não, mas ele já tinha anexado vários territórios, já tinha ameaçado e colocado a Inglaterra e a França numa posição humilhante, tinha invertido os papéis do Tratado de Versalhes. E quando ele derrota indiretamente a União Soviética, e ele vê que o exército dele, e principalmente a força aérea dele, é extremamente eficiente, ele fala: opa, estou preparado para a guerra. Ou seja, ele utilizou a Guerra Civil como um laboratório, se preparando para a Segunda Guerra Mundial e testando o seu armamento. E ele teve sucesso. Lá na apostila tem um quadro de Salvador Dalí que representa um dos bombardeios lá na Espanha. É um quadro famosíssimo chamado de Guernica. Guernica foi uma das cidades que era simpatizantes da Frente Popular, que era da esquerda, que não era um alvo militar essencial, mas foi impiedosamente bombardeado pela Força Aérea Alemã com autorização do Francisco Franco. E o Salvador Dalí, que ele era esquerda, ele tinha um pezinho na esquerda, sim, ele teve que abandonar até a Espanha. Ele pintou um dos quadros mais famosos sobre a guerra. Se você olhar esse quadro aqui, Guernica, que é o nome da cidade, você vai ver que tem pedaços de pessoas e animais aqui, ó, desenhados ao longo deles, representando as atrocidades do bombardeio. Vê com o Tiabazinho, que Tiabazinho é mais especialista em artes. Vou ficar na parte mais da história. Esse quadro foi pintado para representar os horrores da guerra. Os pedaços de animais e pessoas que ficaram largados, o horror, as pessoas gritando, sendo incendiadas, as casas sendo destruídas. E esse quadro ficou tão famoso que ele é um símbolo hoje de paz, dos horrores da guerra. E segundo a referência, esse quadro está em Madrid sendo exposto. É uma tela gigantesca, é uma tela bem grande. Quando termina essa fase dos regimes totalitários e autoritários, vamos lá, só adiantando um pouquinho. Os regimes totalitários vão ser derrotados ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E os regimes autoritários, professor? Os regimes autoritários que vão se espalhar pelo mundo, inclusive no Brasil, com o Estado Novo, depois com a ditadura, que é um regime também autoritário, vai se espalhar na América Latina toda, com o apoio dos Estados Unidos. Esses regimes autoritários, eles vão ter uma duração mais longa, principalmente aqui na América Latina. Então quer dizer que os regimes totalitários vão ser derrotados no final da Segunda Guerra Mundial. E os regimes totalitários vão ser derrotados até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. E os regimes autoritários? Eles vão passar a guerra, igual o caso de Portugal, que foi até 74, ou então o Francisco Franco foi até, se não me engano, na década de 70, também, 80, e vão ultrapassar e vão servir de exemplo para outros países, que vão também ter regimes que são autoritários, onde os militares vão assumir o poder através da força. E só um detalhe, esqueci de falar.
Uma das vergonhas supremas da Igreja Católica é que lá na Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola, a Igreja Católica, pelo menos o alto clero, apoiava descaradamente Francisco Franco e ignorava os massacres contra a população e contra a Frente Popular. É daí que vai nascer aquele ódio entre os catalães lá em Barcelona e o pessoal de Madrid, que é a capital da Espanha. É aí que vai começar essa divisão, que até hoje o pessoal quer se separar. Há o conflito lá até de futebol entre Barcelona e Real Madrid. Então, aqui tem uma gênese muito forte que até os dias de hoje isso influencia a vida política espanhola. Há uns anos atrás, agora, o pessoal tentou separar Barcelona, fazer um plebiscito. Não houve, não teve consenso, o pessoal foi preso, o governador lá da região da Catalunha, e o pessoal teve até depois surgimento de grupos terroristas que queriam a separação através do terrorismo. Então, quer dizer que isso vai ter uma perduração até os dias de hoje. Mas, depois disso, nós vamos voltar para o Brasil e depois a gente vai caminhar para a Segunda Guerra Mundial. Mas não adianta o conteúdo, senão vai ficar sem graça. Eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, foi um pouquinho longo porque esse capítulo é grande. Se tiver dificuldade, ficha, faz ali os pontos principais, pelo menos os tópicos. E se tiver dúvida, manda dúvida para o seu professor positivo on, que a gente vai tentando sanar e solucionar tudo. Saudades, eu espero que vocês tenham gostado. Até a volta, hein?